Emergência 90 está no ar. No programa de hoje nós falamos sobre a volta às aulas. Aqui no estúdio, uma entrevista com o capitão Paulo Oliveira. Ele transmite orientações de trânsito para esse período de volta às aulas. Grandes enchentes provocadas pelas chuvas também. Você vai conhecer a documentação que o transportador escolar deve portar para o exercício regular dessa atividade. Para a escolha da escola de seu filho, o que é mais importante e o que as escolas fazem para receber crianças do ensino infantil? Você vai conhecer a ronda escolar da Polícia Militar. E ainda, o 2º Batalhão de Policiamento de Choque realiza um campeonato de jiu-jitsu. Emergência 90 começa agora. Olá, muito obrigado por sua companhia. O nosso compromisso é com você. O programa Emergência 90 é postado no site da Polícia Militar. Anote o endereço www.policiamilitar.sp.gov.br. Basta clicar no link e assistir. E não esqueça, você pode enviar sua sugestão através do nosso endereço eletrônico. Ele é muito importante para nós. emergência90@policiamilitar.sp.gov.br. Muito bem. Hoje está aqui conosco o capitão Paulo Oliveira, do Comando de Policiamento de Trânsito, e como estamos em tempo de volta às aulas, ele fala sobre as questões mais importantes, sobre as regras que muitas vezes os motoristas acabam infringindo, ou até mesmo os pedestres também, próximas às escolas, quando trafegam ali, né, perto nas ruas onde tem entrada e saída de criança, proximidades das escolas. Não é mesmo, capitão? Exatamente. Boa tarde, muito obrigado pela presença aqui conosco mais uma vez. A gente agradece a oportunidade. Capitão, vamos começar aí pelos pedestres, né? Questão da faixa de pedestre, a importância de se atravessar na faixa de pedestre, principalmente próximas às escolas. São Paulo iniciou uma campanha em relação à Zona Máxima de Proteção ao Pedestre, parceria com a Polícia Militar e a Companhia de Tráfego. Então a população aprendeu a respeitar o pedestre, principalmente no momento de travessia na faixa. E o pedestre também aprendeu a respeitar a sinalização, que é justamente a faixa. Atravessar na faixa é segurança, atravessar fora da faixa é perigoso. E a gente sabe que aqui na cidade de São Paulo morre cerca de 650 pessoas atropeladas. Então é muito importante trabalhar em cima. Esse número que o senhor falou é diário ou mensal ou no ano? Anual são 650 pessoas que infelizmente perdem a vida aqui na nossa cidade, São Paulo. E a questão da faixa de trânsito, da faixa de pedestre, perdão. O senhor acredita que a população, de uma maneira geral, está bem educada nesse sentido aí, de utilizar a faixa? Aqueles que infelizmente ainda não aprenderam a respeitar, a gente infelizmente é aplicada uma infração de trânsito gravíssima. Né, existe para o pedestre? Não, para o pedestre existe a legislação que trata do assunto, mas infelizmente ela não foi regulamentada, então não tem como a gente aplicar uma autuação no pedestre. Mas futuramente, quem sabe, né? Pelo CPF ou pelo documento, CADIM. Essa que o senhor falou aí é para aquele que para o carro em cima da mais faixa, importante, porque impedindo o pedestre de passar. A parte mais frágil da situação é o pedestre. Então, o veículo ou o cidadão que não respeita o pedestre, que esteja utilizando da faixa de pedestre, não dá preferência, então, se tiver um agente da CT ou um policial militar, ele será autuado. Eu lembro até uma ocasião que nós trouxemos ao programa o guarda Luizinho, que é um policial militar muito antigo, muito conhecido aí pelas suas atitudes, né? Ele era muito comunicativo, né? E quando um veículo parava sobre a faixa de pedestre, ele entrava naquele clima de brincadeira, ele ia lá, cumprimentava o motorista já ficava sem graça porque estava errado, né? E aí ele abria as portas do carro, né, dos dois lados, e fazia o pedestre atravessar por dentro do carro. Aí eu acredito que a pessoa nunca mais parou ali na faixa de pedestre, né? Mas quais são as infrações mais comuns aí hoje em dia próximo às escolas? A mais prejudicial é a fila dupla, infelizmente, porque justamente ela limita ali o tráfego local. Então a mais contundente é a fila dupla. Se a pessoa se conscientizar em parar um local próximo e levar seu filho até a escola, é até bom para a saúde, ele vai fazer uma caminhada, mas infelizmente o cidadão ele quer parar em frente à porta da escola, aquelas que porventura não tem um local específico para poder ter o acesso, então ele quer parar em frente à escola em fila dupla. E aí começa a parar o outro atrás, limita o fluxo daquela via e infelizmente causa congestionamento. Então a mais grave ali seria mais em São Paulo, a fila dupla, que é uma infração grave. O cidadão também ele estaciona na faixa de pedestre e também bula. A infração grave, acho que, salvo engano, 7 pontos na carteira. A infração grave, 5 pontos, R$127. Ah, 7 só é gravíssimo. É gravíssimo. R$127. Mas a mais grave é a fila dupla
E no caso da condução da criança até a escola, é a pessoa utilizar no veículo equipamento de segurança no transporte de crianças até 10 anos. São equipamentos específicos, né, que cada idade tem uma limitação. Capitão, eu vou pedir licença ao senhor, vou pedir aí as crianças já estão de volta às aulas, né? Muita gente ainda vai matricular os filhos. Pensando nisso, a nossa equipe do Emergência 90 preparou uma matéria para você. Confira. Com o objetivo de envolver as famílias que chegam à escola pela primeira vez, num clima de acolhimento, segurança, cuidado e afeto, as escolas preparam seus funcionários para bem atender os pais e as crianças. O processo de adaptação do aluno novo começa mesmo antes do início das aulas. Os pais trazem a criança para conhecer a escola, visitar todos os espaços que a gente tem, porque a criança também gosta de conhecer o que ela tem para fazer aqui. E no primeiro dia de aula, as professoras fazem dinâmicas para acolher essa criança junto com os alunos que já estudavam aqui. Olha, na minha opinião, o que mais me atrai na realidade é o cuidar. A harmonia que os professores têm com as crianças no dia a dia, aquela coisa que é de mãe mesmo, porque a gente entrega para a escola o bem mais precioso da gente. Então a gente gostaria que o cuidar fosse exatamente de mãe, e foi isso que eu encontrei aqui. Já para as crianças com deficiência física nos membros inferiores, a prioridade é garantir a acessibilidade dos espaços das escolas e creches. Também as crianças com necessidades especiais, é feito todo um trabalho junto a uma coordenação de inclusão. Nós recebemos sim, esse trabalho também começa antes das aulas. É feita uma entrevista com os pais para conhecer bem a criança, né? E ela dá todo o apoio para as professoras e para toda a equipe que vai trabalhar com essa criança, desde adaptações dentro da sala de aula, de atividades. A adaptação começa antes da entrada da criança na escola. É importante aos familiares fazer previamente uma relação ou então realizar uma entrevista com perguntas que retratem quem é a criança, seu nome, se possui irmãos na escola, suas brincadeiras preferidas, comidas que aprecia ou não, se possui objetos de apego e o que costuma gerar conforto ou desconforto emocional. Por exemplo, a resistência para relacionar-se com pessoas estranhas. Entre as novidades que acompanham a volta às aulas, existe a escolha do meio de locomoção até a escola. Ao contratar um serviço de transporte, os pais devem pedir ao motorista a documentação de registro ou entrar em contato com a Secretaria Municipal de Transportes. Algumas cidades oferecem esse tipo de consulta pela internet. O requisito básico é ser maior de 21, né? Carta categoria D, e passar por um curso no Detran, né? Curso de formação de condutor. Além disso, é importante que os pais façam um contrato e negociem para não ter que pagar reserva de vaga ou período de férias. Muito bem, bacana. A gente viu as peruas, os veículos passando ali próximo à escola, numa velocidade relativamente baixa, né? Eu gostaria que o senhor comentasse a questão da velocidade, né? Que é bastante comum, né? Acho que em cidade grande a multa por velocidade, mas a importância da velocidade reduzida na área escolar, né? Exatamente. Normalmente as vias que são instituídas nas escolas são vias locais, que tem uma velocidade máxima de 30 km por hora. E tem uma atuação específica do artigo 220, que é uma infração gravíssima, que é o cidadão não reduzir a velocidade nessas localidades. Específica de escola? Específica de escola. Mas como para a gente fazer uma autuação de velocidade, a gente precisa de equipamento. Normalmente um radar, precisa de um radar móvel. Então, para exatamente fazer uma fiscalização de velocidade nas escolas, a gente tem, em conjunto com a CET, os radares pistolas, que a gente utiliza justamente para fazer esse tipo de fiscalização. O senhor falou radares pistola, exatamente. Aquele que... Ele é um radar portátil. Semelhante, que segura com uma empunhadura semelhante de uma arma. Exatamente. Ele
uma apoiadora mais ou menos como de uma arma, você aponta para o veículo, você já demonstra a velocidade, tem uma velocidade máxima de 30 por hora. Se ele não reduzir naquela localidade, mas há necessidade do equipamento para poder fazer. Essa velocidade de vias escolares de ruas locais? 30 km por hora. 30 km. Normalmente uma secundária aí que gira em torno de 40, 60, normalmente não tem, que seria uma arterial. Então, normalmente o pessoal faz a estrutura de uma escola, normalmente numa via mais tranquila, até por questões de trânsito de crianças. É mais comum aí a infração de parar em fila dupla, então, na escola? Normalmente a infração mais corriqueira, fila dupla, e não respeita as placas de sinalização de R6A e RCC, que é proibido estacionar e proibido parar e estacionar. Bom, você está falando aqui das questões do trânsito, mas nós não podemos também deixar de comentar aqui a importância, né, do deslocamento da criança, do transporte para a escola, né, principalmente as crianças de até 10 anos de idade, que elas ainda não têm muita noção de profundidade, não têm muita noção, podem ser surpreendidas, né? Então, assim, a questão de um criminoso poder levar alguma coisa ou levar até mesmo a criança, né? Então, muita atenção aí até a entrega, né? Até constatar realmente que a criança está dentro da escola lá em segurança. Mesma coisa para a saída da criança aí, né? Principalmente aquelas de até 10 anos, a questão da segurança aí muito importante. Bom, nós vamos agora para um rápido break e no próximo bloco a gente continua a nossa conversa aqui com o capitão Paulo Oliveira, desta vez sobre os cuidados no trânsito durante as enchentes, ainda um pouco mais sobre a questão nas escolas, e você vai conhecer a Ronda Escolar da Polícia Militar e vai ver também um campeonato de jiu-jitsu que aconteceu no 2º Batalhão de Policiamento de Choque. Não saia daí, a gente volta já já.